Segunda Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede hoje. Te louvamos e agradecemos porque o Senhor fez com que a tua misericórdia, Senhor, se renovasse sobre nós nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque grande é a tua bondade, a tua graça, o teu amor, ó Deus, sobre nós. Não somos merecedores, ó Deus, mas por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos concede, Senhor, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ó Deus. Por isso te louvamos e te bendizemos. E pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesse dia, que o Senhor possa usar, ó Deus, a tua palavra, Senhor, para nos abençoar, nos edificar, nos ensinar, Senhor, e nos corrigir, ó Deus, em toda a justiça. Pede misericórdia de nós te pedimos, ó Deus, e abençoa-nos ricamente, ó Deus, rica e poderosamente, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor, e para o bem do teu povo. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, o reverendo Silvão pediu para falar um pouco sobre esse assunto, especialmente aqui a palavra corrigir. Então, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, correção, corrigir. O apóstolo escreveu as epístolas chamadas pastorais, as epístolas, uma delas é esta, para ensinar como que a igreja deve ser, como a igreja deve agir, como a igreja deve ser governada, como as coisas da igreja devem ser feitas. Esse foi o objetivo dele ao escrever esta epístola, 1ª e 2ª Timóteo. E aqui ele vai dizer claramente a grande importância que as escrituras têm em nossa vida, a palavra de Deus. E aqui nessa época, os comentaristas vão dizer que não havia ainda um cânon do Novo Testamento completo e pronto. Então Paulo se refere especialmente aqui ao Velho Testamento, mas para nós hoje, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Então essa escritura, ela é inspirada, divinamente inspirada. Então ela não é produto da mente humana, ela não é produto das ideias ou filosofias dos homens, não é. Ela é inspirada divinamente, ou seja, por Deus. E ela é proveitosa. Ela é proveitosa. Para o quê? Para o ensino. Então precisamos dela para nos ensinar a vontade do Senhor. Mas também ela é muito importante, inspirada e proveitosa para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, notando essa expressão aqui, para corrigir, então é a palavra de Deus que nos corrige. É a palavra de Deus que corrige a nossa vida. Diante disso, o que está implícito aqui para nós? Está implícito que nós, diante de Deus, todos nós aqui presentes, diante de Deus, diante de um Deus santo, nós precisamos de correção. Todos nós precisamos de correção. Então, precisamos de correção na família, precisamos de correção na igreja, precisamos de correção no nosso trabalho, precisamos de correção, a sociedade precisa de correção. Cada um de nós, na vida particular com Deus, precisamos de correção. Então, um cristão, ele nunca pode chegar a um momento, a uma situação da sua vida, aqui neste mundo, que ele diga, não preciso de mais nada, não precisa ser corrigido.
Isso não existe para o cristão. Não existe. Sempre há o que corrigir. Sempre. Sempre há o que corrigir. E o desejo de Deus é esse: ser santos como eu sou santo. Então ele deseja que você se examine e corrija tudo que precisar ser corrigido. É isso que ensina as Escrituras. Você entende isso? Você precisa de correção? Todos nós precisamos. Onde é necessário corrigir? O que é necessário corrigir na sua vida? Seja a sua vida pessoal, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja nas suas atividades, seja na sua vida individual com o Senhor. Você precisa de correção. Todos nós, a igreja do Senhor, constantemente precisa de correção. É um dos lemas da igreja reformada. A igreja reformada sempre reformando. Não é trazendo novidades. Tem pessoas que interpretam essa frase, né? Estão trazendo coisas novas para a igreja. Não é trazer coisas novas, é voltarmos para a palavra. Você lê todo o Velho Testamento, nós vemos isso. Quando o povo está sempre se afastando dos caminhos do Senhor, e Deus chama o povo para retornar à sua palavra. O povo é corrigido. Aí Deus envia o quê? Profetas, por exemplo, para corrigir o seu povo. Então todos nós precisamos, irmãos, de correção. Aí talvez você pergunta, mas como que eu vou saber onde eu preciso me corrigir? O que a palavra de Deus fala? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso agora. Como eu vou saber onde e no que eu preciso me corrigir? Eu, minha família, minha igreja, etc. Como eu posso saber disso? Bem, as Escrituras têm um padrão de vida que Deus requer de nós, que está especialmente nos 10 mandamentos. Então, uma maneira de saber o que você precisa corrigir a sua vida é você pegar os 10 mandamentos e estudar. Você sozinho, particularmente, estudar ele em família, no seu culto doméstico, e na igreja também precisamos retornar à pregação sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus. Sabemos que muitas igrejas hoje abandonaram isso. E isso é um erro grave. Por que é um erro grave? Porque a lei de Deus, resumida nos 10 mandamentos, que é a lei moral, é ela que aponta para Cristo, para o Salvador. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, nos corrige, demonstrando os nossos pecados, e demonstra que nós precisamos de um Salvador. Então, por isso que as pessoas não amam e não valorizam o Senhor Jesus Cristo como deveriam. É porque elas não sabem quão pecadoras elas são. E qual é a maneira de saber isso? Pela lei do Senhor, que nos corrige. A palavra de Deus, especialmente resumida nos 10 mandamentos. Então, sobre os 10 mandamentos, nós vamos fazer um pequeno passeio aqui agora, nos 10 mandamentos, rapidamente. Mas antes de fazer esse passeio, lembre-se do seguinte, aprenda o seguinte, se você não souber, né, os irmãos já sabem disso, podem relembrar agora. E quando você ler os 10 mandamentos, está escrito lá, não é apenas, o sentido não é apenas aquele que está ali, naquelas palavras, porém, quando o Senhor Jesus Cristo ele veio, ele nos ensinou o verdadeiro princípio por trás dos 10 mandamentos. Que nós chamamos, alguns teólogos chamam de princípio de abrangência. O que quer dizer isso, princípio de abrangência? Por exemplo, o 6º mandamento diz assim, não matarás. Aí você fala, eu nunca matei ninguém, nem vou matar, espero, né? Então, estou tranquilo quanto a esse mandamento. O Senhor Jesus diz, não é bem assim. Existe uma abrangência. O que o Senhor Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5? Quando você odeia alguém sem motivo, quando você tem raiva de alguém, de uma pessoa, você é assassino, você matou aquela pessoa no seu coração. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Então tem pessoas que falam assim, eu não quero o Velho Testamento não, eu quero só o Novo, porque o Novo é só a graça, né?
Mas o Senhor Jesus deixou pior ainda, na verdade, né? Deixou mais pesado ainda, ou mais difícil ainda o mandamento. E ele disse: não adulterarás. Está lá no 7º mandamento. Porém, o Senhor Jesus disse: se você olha para uma pessoa, por exemplo, olhar para uma mulher com um sentimento impuro no seu coração, você é adúltero. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que os mandamentos estão lá dentro, na verdade, do seu coração. Não é apenas aquilo que aparenta ser. Isso vale para os 10 mandamentos. Então, se você quiser saber profundamente sobre isso, sobre o que cada um dos mandamentos ensina, dos 10 mandamentos, e como eles podem nos corrigir, eu recomendo que você estude, por exemplo, um documento chamado Padrão Westminster. Nós temos no Catecismo Maior Westminster os 10 mandamentos sendo expostos de maneira bem profunda. Em cada mandamento é dito o que Deus requer em cada mandamento e o que Deus proíbe em cada mandamento. Isso é para quem? Esses 10 mandamentos são para todos nós. É para o crente, até mesmo para o não crente. E é esse padrão que Deus usará no dia do juízo final, no dia do julgamento. Deus julgará as obras dos homens com base nesse mandamento, mas nesses mandamentos, mas vai além disso ainda, como nós veremos. Então, a palavra de Deus, ela nos corrige. Abra comigo, por favor, então, Êxodo capítulo 20. Se você puder, Êxodo capítulo 20. Então, aqui apenas um breve passeio sobre os 10 mandamentos. Como a palavra de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus, ele nos corrige, ele nos ensina. Bem, vou fazer um resumo apenas. Não lerei tudo que está aqui no Catecismo Maior, porque é muita coisa. Mas vejamos aqui o que eu vou falar, irmãos. Está resumido no ensino da Assembleia de Westminster, algumas coisas que eu falarei, e você pode pesquisar qualquer comentarista bíblico clássico para você entender os 10 mandamentos. Então, Êxodo capítulo 20 diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Então, aqui por enquanto, vamos olhar um pouquinho esse mandamento. Como ele nos corrige? Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento claramente diz que você não pode adorar ou ter outros deuses além do Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então havia muitos deuses lá no Egito. Alguns estudiosos dizem que as 10 pragas lá do Egito foi uma praga relacionada a cada deus dos egípcios. Para Deus mostrando que só ele era Deus. Que os deuses do Egito nada podiam. Então o povo, aqui já vendo toda aquela cultura, o povo de Israel vendo todos aqueles deuses lá, ele diz claramente aqui: não terás outros deuses diante de mim. Então você não pode adorar outro Deus, você não pode ter outro Deus a não ser o Deus das Escrituras. É isso que está explícito aqui claramente. Porém, nós temos o princípio de abrangência, como eu falei. Você pensa assim: mas eu não tenho outro Deus. Será? Será que não tem? Porque quando você lê aqui o Catecismo de Westminster, toda concepção errada acerca de Deus, pensamentos errôneos acerca de Deus, também é uma violação deste mandamento. Toda extrema ansiedade, todo medo extremo, não confiar em Deus, não crer nele, por exemplo, é uma violação deste mandamento. E quando as Escrituras falam não ter outros deuses, os irmãos vão se lembrar que tem um mandamento que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma,
de toda a tua força, de todo o teu entendimento, está exatamente relacionado a este mandamento. Isso significa que ter outros deuses não é apenas ter uma outra religião, um outro livro sagrado, ou colocar aqui uma imagem de um Deus, uma estátua. Não é apenas isso. Mas amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o entendimento, significa que Deus, o Deus das Escrituras, ele deve ocupar a sua mente. Ele deve ocupar o seu coração e as suas afeições. Tudo que você ama e você deseja é voltado para o Senhor. Ou seja, o que é ter outro Deus? Por exemplo, dentre outras coisas, o outro Deus que você pode ter na sua vida é tudo aquilo que domina o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos. Então, basta você analisar a sua vida no dia normal, uma segunda-feira, numa terça-feira, etc. O que mais ocupa os seus pensamentos? Isso é o seu Deus. O seu Deus é aquilo que mais ocupa a sua mente. Então, para algumas pessoas, é o dinheiro. Tudo é dinheiro, dinheiro. Eu dependo de dinheiro, dinheiro para tudo. Só pensa no dinheiro. O Senhor Jesus falou o quê? Não poderei servir a dois deuses. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Para algumas pessoas é um trabalho. Para algumas pessoas é um hobby, uma diversão. Para algumas pessoas é a própria família, é o próprio marido, a própria esposa, os próprios filhos. Pode ser os próprios filhos, inclusive. Nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar de Deus no seu coração, ainda que sejam coisas boas, corretas e legítimas. O Senhor Jesus deixa isso claro nas Escrituras. Lembra o que ele disse? Quem amar, ele fala, os membros da família, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o trono do seu coração deve ser ocupado apenas pelo Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Veja como ela então nos corrige, as Escrituras. Ela é útil para correção. Será que Deus, o Deus da Bíblia, é Ele que está ocupando mesmo meus pensamentos no dia a dia? Mais do que as outras coisas? Eu dedico tempo a Ele, dedico meu momento de oração a Ele, de reflexão, meditação, leitura da palavra, eu dedico a Ele, tanto pessoal, eu e Deus, mas também família. Não terás outros deuses diante de mim. O que ocupa mais o seu pensamento é o seu Deus. Segundo mandamento, veja o segundo mandamento, a partir do versículo 4. O que nos ensina o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Então veja, o segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura e etc. O segundo mandamento e o primeiro, eles são separados, são distintos, não é a mesma coisa. O primeiro mandamento se refere a adorar o único Deus verdadeiro, mas o segundo se refere a como adorar o único Deus verdadeiro. O primeiro mandamento, então, se refere a não ter outros deuses, mas o segundo se refere a como esse verdadeiro Deus deve ser adorado. Então, como ele deve ser adorado? Primeira coisa, você não pode criar na sua mente ideias errôneas acerca de Deus. Ideias, fazer uma imagem de Deus. Então, não é só uma imagem de gesso ou uma estátua. Você não pode criar na sua mente uma ideia acerca de Deus que é falsa, que muitas pessoas têm, infelizmente. Tem pessoas que vão para muitas igrejas e acreditam que Deus é como se ele fosse um grande Papai Noel, que está ali para dar bênção para todo mundo, etc. A Bíblia não ensina isso. Então, as pessoas, por exemplo, têm uma ideia de que Deus é somente amor, graça e misericórdia, mas nunca falam da ira e da justiça e da santidade de Deus. Então, Deus tem vários atributos.
Então você tem que crer em todos eles, não somente no amor de Deus, mas também na ira de Deus. Não somente na bondade de Deus, mas também na justiça de Deus. Há um equilíbrio em todos os atributos de Deus, há uma perfeição em Deus, e você precisa entender quem Ele é. Então, quando você vem para o culto, por exemplo, adorar a Deus com uma visão errada de quem Ele é, que você não entendeu ainda nas Escrituras, é violar o segundo mandamento. Paulo diz isso para os coríntios, ele fala: vocês não têm o conhecimento de Deus, vocês não conhecem a Deus, e eu digo isso para vergonha vossa. Ele diz lá para os coríntios: você precisa saber quem é Deus, você precisa estudar nas Escrituras os atributos de Deus, as características de quem Ele é, para que você não pense que Ele é algo que Ele não é de fato. Parte das Escrituras, não do nosso entendimento. Você não pode criar então uma imagem dele, não apenas de escultura, mas até mesmo mental, acerca de quem Ele é. Mas não apenas isso. Quando ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, isso se refere a como as pessoas faziam culto naquela época. Mesmo os egípcios, mesmo eles, aqueles pecaram, né, quando eles fizeram o bezerro de ouro aqui no livro de Êxodo, eles fizeram uma imagem para eles, um bezerro de ouro, dizendo: está aí os seus deuses que vos tiraram, que tirou vocês da terra do Egito. Eles adoraram aquela imagem, né? Algo que foi terrível, um pecado terrível. Então, isso significa, você analisar, qualquer comentarista clássico do padrão de Westminster vai dizer lá o quê? Que esse mandamento tem a ver com o culto a Deus, que ele precisa ser conforme a palavra de Deus. Veja que ele diz: não farás para ti. O culto não é para ti. O culto não é para você, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você gosta, mas do jeito que Deus ordenou. Está lá em Deuteronômio 12:32. Tudo que o Senhor ordenou, farás. Nada acrescentarás, nada diminuirás. É somente o que Ele ordenou. Então, o segundo mandamento é sobre isso. O culto precisa ser conforme o que Deus diz, o que Deus ordena. Não estamos dizendo aqui que o culto tem que ser igual ao culto do Velho Testamento. Não, porque o livro de Hebreus, no Novo Testamento, ele vai demonstrar que o sacerdócio levítico ele acabou e agora todos os cristãos são sacerdotes. Houve uma mudança no culto. Por isso que nós não sacrificamos animais aqui hoje no culto. Por isso que não existe levitas mais no culto. O sacerdócio levítico acabou. Mas o princípio permanece ainda o mesmo. Então eu vou para o Novo Testamento e leio o que Deus quer que tenha no culto. Ele quer que tenha a pregação da palavra, tenha a oração, por exemplo, cântico, etc. Então, como eu tenho adorado a Deus? Em casa, com a minha família, e na igreja, com os irmãos. O culto precisa ser conforme Deus disse e Deus ordenou. Então, não é suficiente você vir aqui, por exemplo, cantar os salmos, mas você tem que saber por que você está cantando os salmos. Por quê? Por que nós cantamos os salmos aqui? Por quê? Porque Deus ordenou. Tem mandamentos sobre isso, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas você entende o motivo? Todas as partes do culto, você precisa entender por que você está fazendo isso. Paulo diz lá: eu tenho que cantar com entendimento. Eu preciso saber. Então, olhe para o seu culto familiar em casa, o seu culto privado, mas especialmente o culto público a Deus. Entenda as partes do culto, para que você seja corrigido diante de Deus, pela sua palavra. Esse é o segundo mandamento. Agora veja o terceiro mandamento, versículo de número 7. Olha o que diz o versículo 7. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento é muito sério, irmãos. As pessoas hoje não têm temor do Senhor quanto a este mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Explicitamente falando, quantas pessoas usam aí as coisas de Deus, o nome de Deus, de qualquer maneira, para qualquer coisa, até para brincadeiras, piadas, etc. Olha o que ele diz: ele não vai tomar por inocente quem faz isso. Não tomar o nome de Deus em vão. Você não deve, não pode usar o nome de Deus de maneira vã, como se fosse qualquer coisa, para qualquer tipo de gracejo, brincadeiras, piadas.
Tome cuidado. Ele não tomará por inocente quem assim o fizer. Mas não apenas isso, irmãos. Isso se refere às coisas de Deus como um todo. As coisas de Deus, que tudo que envolve o nome de Deus, você não pode usar de maneira vã. Exemplo prático. Você tem a palavra de Deus na sua casa. Se você não lê essas escrituras, se você não ama as escrituras, para ela é uma coisa, para você é uma coisa sem valor para você, na prática. É uma coisa vã. Então, se você tem a escritura na sua casa, como algumas pessoas, deixa aberto lá no Salmo 91, tá bom, né? As pessoas fazem isso, né? Acho que não. Se você não lê essas escrituras, que é útil, proveitosa para o seu ensino, para a sua correção, etc., você não ama a palavra de Deus, você toma o nome de Deus em vão. Um pregador disse assim certa vez, Charles Spurgeon, ele disse assim: olha, há tanto pó na Bíblia de vocês que dá para escrever a palavra condenado nela com os próprios dedos, porque vocês não amam a palavra de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Você vê no livro de Josué, ele fala isso, que essa palavra não seja vã para vocês, a palavra do Senhor. E as outras coisas também, irmãos. Participar da ceia indignamente é tomar o nome de Deus em vão. Os sacramentos, tantas outras coisas, ordenanças de Deus, você usar de maneira fútil, você está tomando o nome de Deus em vão. E note bem o texto: não tomará por inocente aquele que faz isso, aquele que toma o nome de Deus em vão. Então eu te pergunto, você ama as escrituras? Você lê a palavra de Deus na sua casa, com a sua família? Você tem zelo à palavra de Deus? Você ama as coisas de Deus? Você tem temor diante do santo nome de Deus? É o nome de Cristo, Paulo diz que é o nome que está sobre todo nome. Todo nome. Não tome o nome de Deus em vão. Mas veja, o quarto mandamento está no versículo 9. Quarto mandamento, um dos mais negligenciados em nossos dias hoje. Olha o que diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento, mais talvez negligenciado e mais mal compreendido em nossos dias. Então algumas igrejas dizem assim: olha, o quarto mandamento não é para hoje mais não, não tem nada a ver, esquece, porque no Novo Testamento lá não está tão claro. Isso não é verdade. Algumas pessoas dizem: o Senhor Jesus não guardava o sábado. Não é verdade. Ele corrigiu o erro dos fariseus, que entendiam, eles distorceram, os fariseus distorceram o quarto mandamento. Por exemplo, o Senhor Jesus curou pessoas no sábado, ele curou aquela mulher no sábado, e aí eles falaram: olha, tá vendo aí, não pode curar no sábado. Aí Jesus falou para eles: mas o que é lícito fazer no sábado? Tirar a vida ou salvar a vida? Aí o texto diz que eles se calaram, eles não tinham resposta. É claro que fazer o bem no sábado é lícito, não apenas é lícito, é ordenado, na verdade. Você tem que fazer o bem no dia do sábado. Então o Senhor Jesus, ele não aboliu esse mandamento, tanto que no final do Evangelho de João diz lá que as mulheres que foram ao sepulcro, que iam ao sepulcro, diz que elas guardaram, veja, após a morte de Cristo, as mulheres, elas descansaram conforme o mandamento. Elas descansavam no sábado, só para no dia seguinte poder ir ao sepulcro. Se Jesus ensinou os seus discípulos, e ensinou aquelas mulheres que também eram discípulas de Cristo, que o mandamento não é para hoje, elas não teriam descansado, né? Elas descansaram, elas observaram o mandamento. Então, esse é um erro. Aí nós temos um outro erro em nossos dias sobre esse mandamento, que é a questão do dia. Nós queremos que o primeiro dia da semana hoje é o sábado cristão. Então, estamos aqui hoje, domingo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele assim estabeleceu. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Veja bem,
Deus, ele realizou a obra da criação, descansou no sétimo dia. Cristo realizou a obra da redenção na cruz, ele descansou no primeiro dia. Tanto que você vai em Marcos capítulo 16, bem no início, diz lá o seguinte, que os discípulos, eles chamavam o sábado, aí eu tenho que usar aqui o grego, porque em português não aparece tão claramente, sabaton, a palavra sábado em grego. E o primeiro dia da semana, se você ler a Bíblia, se você quiser consultar, você pode pesquisar. Amanhã, aí, não sei, online, você pode pesquisar. Primeiro dia da semana, está lá escrito. Significa o quê? Em grego, sábado. Mia sabaton, primeiro sábado. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana, só que eles chamavam o primeiro dia da semana de sábado. Eles não chamavam de domingo igual nós hoje, né? Eles chamavam de sabaton, ou sábado, está escrito no texto. João, em Apocalipse, ele teve aquela visão do último dia, do juízo final, quando foi, ele diz lá, encontrei meu espírito no dia do Senhor. A palavra dia do Senhor, no latim, é a palavra domingo. A palavra domingo significa dia do Senhor. Só você pesquisar a origem da palavra. Está lá em Apocalipse 1:10. E é no mesmo dia que acontece o Pentecoste, quando o Espírito Santo é derramado, primeiro dia da semana. Então, o mandamento permanece hoje, e é o primeiro dia da semana. Mas, trazendo para nós aqui em Êxodo 20, o que eu tenho que fazer nesse dia? Diz aqui, olha, 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o dia do sábado, a palavra sábado significa dia de descanso, esse é o significado aí da palavra. No dia de descanso, não farás nenhuma obra. Então, Deus reserva um dia para você descansar. Fisiologicamente, do ponto de vista até médico, isso é o que o ser humano precisa. Nós precisamos descansar. Então, o domingo não é um dia para você trabalhar no seu trabalho aí secular. Não é. É um dia para você descansar em Deus e Ele trabalhar na sua vida nesse dia. Não é o dia da feira, não é o dia de supermercado, feira, não é. Mas os autores da Assembleia de Justiça diziam que era o dia da feira da alma, é o dia da feira espiritual. É um dia que você vem aqui na casa de Deus para barganhar com Deus, para ouvir a sua palavra, ter a sua presença e assim por diante. Então, é um dia que você deve consagrar a Deus toda semana para adorar o nome de Deus. Não farás nenhuma obra, mas não é apenas você, veja, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Você não deve trabalhar nesse dia, e também você não pode fazer outras pessoas trabalharem nesse dia, também não. Nem você, nem fazer outras pessoas trabalharem, então está dizendo o texto. E esse mandamento ele é muito importante, porque ele aparece em Gênesis capítulo 2, é o único dos 10 que está em Gênesis 2, mostrando que ele até mesmo antes da lei, está lá em Gênesis 2. Gênesis 2 ele é mencionado. Ele é mencionado muitas vezes no Velho Testamento e também no Novo Testamento. E lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 10, diz assim: resta ainda um descanso para o povo de Deus. E a palavra lá é sábado, o descanso, o dia do descanso. O que significa, irmãos? Que o dia do Senhor, ele é apenas uma pequena amostra do descanso dos santos, da eternidade. Quando os crentes eles partem para estar com o Senhor para sempre, eles estavam descansando em Deus para sempre. Então esse dia aqui, o dia do Senhor, é uma pequena amostra da eternidade. Lá vai ser um eterno sábado, um eterno dia do Senhor no céu. Então, se você não ama o dia do Senhor aqui na terra, o que você vai fazer no céu? Porque só o que vai ter lá é dia do Senhor, para sempre. Adoração a Deus pela eternidade, junto com os irmãos. Esse momento que está aqui, você imagina? Um momento de adoração, ele nunca acabar. O céu será isso. Vai ser um eterno banquete. É algo espiritual. É algo espiritual.
Eu vou parar por aqui, irmãos, mas esse mandamento dá para falar muitas e outras coisas, muitas aplicações. Em Isaías 58, leia depois em casa, ali Deus promete abençoar aqueles que guardam este mandamento. Deus promete abençoar grandemente o seu povo quando ele guarda este mandamento. Você ama o dia do Senhor? Você tem prazer? Você diz como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? É o dia mais importante da semana para você? É um dia que você pode descansar, refletir, meditar, descansar em Deus. E Ele vai trabalhar em você nesse dia. Esse é o quarto mandamento. Veja o quinto mandamento, irmãos. Versículo 12. Honra a teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. O respeito e a honra na família. Então você aqui que é jovem, que é criança, você precisa respeitar e obedecer seu pai e a sua mãe. Ambos são autoridade sobre sua vida. E mesmo nós, depois de mais velhos, também continuamos, apesar de ter a nossa própria família, continuar respeitando, honrando nossos pais, nossas mães. Mas o mandamento vai além, princípio de abrangência. Quando você estuda esse mandamento, no Catecismo de Westminster, lá está dizendo que toda autoridade sobre você, na verdade, você precisa respeitar, em qualquer situação da sociedade. Então não é apenas no lar. Então no lar, os filhos devem obediência aos pais, a esposa deve submissão ao marido, está lá em Efésios 5. O marido deve honrar a sua esposa, está lá no texto também. Cada um tem o seu papel, mas fora do âmbito familiar, na sociedade também. Então, por exemplo, há uma escola aqui. É dever das crianças, dos jovens, respeitar e honrar seus professores. Eles são autoridade na sala de aula. Então, não respeitar professores, por exemplo, é violar este mandamento, é desonrar a autoridade que Deus colocou. E não só os professores. Toda autoridade acima de você. Você pega então e abrange ainda em outros aspectos. Você trabalha em alguma empresa, em algum lugar por aí, o seu patrão, o seu chefe deve ser honrado segundo esse mandamento que ensina. Ah, mas eu não gosto dele, eu discordo. Independente disso. O mandamento não está dizendo para você concordar. Não está dizendo para você concordar. A esposa pode discordar do marido, por exemplo. Os filhos podem discordar dos pais. Você pode discordar do seu pai, da sua mãe. Mas desonrar, desrespeitar é outra coisa. Não é a mesma coisa. Então você pode não gostar do seu chefe, do seu patrão, etc. Mas você deve honrá-lo ainda assim. Por exemplo, também esse mandamento ensina, segundo o padrão de Westminster, que você tem que honrar os governantes também que Deus colocou no país, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Aí você pensa, como é que eu vou honrar pessoas terríveis e corruptas? Mas a palavra de Deus diz que você tem que honrar a si mesmo. Não é concordar com tudo que eles fazem, aceitar tudo. Não é isso. Você pode discordar, você pode não gostar. Porém, você precisa honrar a si mesmo. Uma ilustração para você entender isso está lá no livro de Judas, na Epístola de Judas, diz lá que o arcanjo Miguel, ele não desrespeitou, desonrou o próprio diabo, Satanás, dando a entender que ele tinha uma hierarquia maior. Mas ele disse o quê? O Senhor te repreenda. Veja, nem mesmo o diabo. Temos cuidado por aí com algumas igrejas que falam assim, eu saio por aí, eu piso na cabeça do diabo, eu estou nem aí para o diabo. Tome cuidado, você não pode fazer isso. É um poder, uma autoridade que nós não podemos brincar. Quer dizer que ele está certo? Não. Mas Deus concedeu autoridade até a ímpios, até homens maus. A igreja sendo perseguida lá no Novo Testamento, no livro de Atos, e Pedro diz assim, honre o rei. O próprio Pedro foi preso, açoitado. Ele disse isso. Olha como é sério. Então você respeita a autoridade na sociedade, você precisa respeitar. Veja, não é concordar, não é aceitar, mas a honra deve permanecer. A palavra de Deus nos corrige quanto a isso.
Quantas pessoas, irmãos, pecam gravemente ao fazer piadas, chacotas e blasfêmias contra os governantes da internet hoje? Isso não agrada a Deus. Mas eles são ímpios. Ore a Deus, Deus vai julgar esses governantes. Mas você não pode fazer isso. Tem crente fazendo isso. Você não pode fazer isso. Nem o arcanjo Miguel fez com o próprio diabo. Sabe o que você pode fazer? Não faça isso. Você desonrar e violar este mandamento. Não somente no lar, e também no âmbito da igreja. Na igreja também. A igreja, nós entendemos a igreja de governo presbiteriano, quer dizer que presbíteros governam a igreja, e a autoridade deles também deve ser honrada e respeitada. Então é na igreja, é na escola, é no lar, é no trabalho, é na sociedade como um todo. Nós temos este mandamento: honrar o teu pai e mãe. Sexto mandamento: não matarás. Foi citado agora há pouco: não matarás. O matar aqui é o assassinato. A Bíblia, por exemplo, em várias passagens, ela defende a legítima defesa. Se a sua vida for ameaçada, você se defender e até matar a outra pessoa, isso não é assassinato, isso é legítima defesa. E a Bíblia diz que você tem que fazer isso, na verdade. É dever seu defender a sua própria vida. Esse mandamento ensina isso. Você lê o padrão de Artemis, ensina isso. Defender a sua família é o seu dever. Mas o que é o matar? É quando a pessoa ela planeja, né? Ela quer tirar a vida da outra pessoa. Por isso que Cristo disse o quê? Se você odeia a pessoa, você é assassino. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa planeja matar alguém e ela não consegue. Então, aos olhos de Deus, ela é assassina assim mesmo. Né? Ela planejou, só não executou. Não, todo ódio ao ser humano, ao seu semelhante, não amar o próximo, é violar o sexto mandamento. Então, muitas pessoas serão julgadas no dia do juízo como assassinas. A pessoa fala: mas eu nunca matei ninguém. Deus fala: você matou sim. Porque Deus vai julgar os segredos do coração, disse o apóstolo Paulo. Então, se você guarda ódio, rancor no seu coração, tome cuidado. Cuidado com a vida humana. A sociedade hoje, irmãos, não está nem aí para este mandamento. Não está nem aí. Mas Deus está. Por que você não deve tirar a vida do ser humano? Porque o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus. Pensa, por exemplo, no seguinte: uma pessoa pega uma foto agora eu falo física, tá em papel, um quadro, uma foto de alguém, e ela taca fogo ali naquela foto. Ela não está tacando fogo na pessoa, está tacando fogo em quem? Na imagem dela. Isso é algo ofensivo? Com certeza. Está dizendo que ela odeia aquela pessoa. Só a imagem. É a mesma coisa quando o ser humano, então, procura tirar a vida de outra pessoa em relação a Deus. Ferir o próximo é ferir a imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Esse mandamento ainda fala do cuidado com a vida como um todo. Cuidar da sua própria saúde, cuidar da saúde da sua família, é cuidar da vida como um todo. Não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. É o versículo 14. Não adulterarás. Adultério: violar a aliança que Deus deu a você no seu casamento, por exemplo. É violar este mandamento. Você quebrar a aliança. Deus é um Deus de aliança. Você viola então esse mandamento quando você é infiel ao seu cônjuge, por exemplo. Mas não é apenas isso. Vai muito além. O Senhor Jesus disse: você olha para alguém na rua, em algum lugar, seja homem, seja mulher, com a intenção no seu coração de lascívia, desejo impuro, você está violando esse mandamento. Você será julgado como adúltero. E hoje é algo muito grave, irmãos. Olha aí a internet hoje, é o que mais tem. Filmes, internet e tal. Tudo que se procura fazer é fazer com que as pessoas pequem nesse sentido. A mente dos jovens completamente cheia de toda a imundícia desse pecado. E Deus julgará isso. Deus julgará isso. Irmãos, todo tipo de relação que Deus proibiu nas Escrituras é violar este mandamento. As vestes
que são sensuais, por exemplo, violam este mandamento. Qualquer veste que você use e chama atenção para o seu corpo, e não para você, para a sua vida, para o seu ser, mas chama atenção para o seu corpo, é violar este mandamento. Está aqui escrito no Catecismo de Westminster: vestes modestas, você precisa vir para a igreja com a veste, conforme a palavra de Deus ensina. Nas Escrituras, a questão da nudez não é só ficar sem roupa. Nas Escrituras não. Você pega Adão e Eva, por exemplo, eles pecaram e eles fizeram para si aventais. Está lá em Gênesis 3, aventais. E Deus não aceitou. O avental cobria as partes íntimas deles, mas Deus não aceitou. Se você olhar no hebraico, o significado dos aventais, eles não cobrem as coxas e não cobrem os ombros, não cobrem o avental. E Deus disse não. Por que Deus disse não? Você lê os seguintes versículos: Deus matou um animal e fez túnicas de pele para ambos, para que se cobrissem completamente. Está escrito lá no texto. Deus não aceitou o avental. Pensa uma pessoa usando avental hoje, por exemplo, o que mais tem, né, na nossa sociedade, na rua, publicamente. Deus não aprova isso. Nós vemos o caso do apóstolo Pedro. Após a ressurreição de Cristo, Pedro, eles avistam o Senhor Jesus lá na praia. Está lá em João capítulo 1, você pode ler depois. E aí o texto diz que Pedro estava ali pescando. Pedro estava pescando ali com os outros discípulos, e o texto diz assim, que ele estava nu. Mas o nu ali não é sem roupa, é uma roupa de baixo, uma espécie de short e camiseta. Aí eles olham assim, João fala para ele: olha, é o Senhor que está na praia. O texto diz que ele, Pedro, coloca a túnica e mergulha no mar. Era melhor nadar de short, né? Camiseta. Mas ele põe a túnica. Por quê? Ele põe a túnica para nadar. Porque ele ia se encontrar com o Senhor Jesus na praia. Ele tomou a túnica. Então, preste atenção nisso. Venha ao culto, venha se encontrar com o Senhor Jesus de modo modesto. Na sua vida como um todo, não adulterarás, não cometerás adultério, não quebre a aliança de Deus, não furtarás. 8º mandamento: não furtarás. Aqui se refere ao roubo. Aí você pensa: eu não roubo ninguém. Então, princípio de abrangência, o mandamento está além disso. Está além disso. Por exemplo, você traz as suas ofertas, seus dízimos para a casa do Senhor? O Senhor Deus diz: quem não traz, Deus diz o quê? Está me roubando. Vós me roubais, diz o Senhor, porque você não trouxe seus dízimos, suas ofertas para a igreja. Você não trouxe. Por exemplo, o patrão que não paga o salário do seu funcionário em dia está roubando o seu funcionário. O funcionário que sempre chega atrasado está roubando o seu patrão. Tem muitas aplicações desse mandamento, irmãos. Muitas. Estude o Catecismo de Westminster, você vai ver. É profundo, é muita coisa. Não furtarás. Próximo mandamento, o 9º: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Então temos aqui o pecado da mentira. Mentir. Não dirás falso testemunho. Deus abomina e odeia a mentira. Todo aquele que pratica a mentira, diz a Escritura, não entrará no reino dos céus. Não entrarás no reino dos céus. Todo aquele que pratica a mentira, que ama e pratica a mentira. Então quando você dá um falso testemunho, você falou mal do irmão, falou mal da irmã, inverdades, você nem procurou saber do que se trata, você já sai falando isso e aquilo, aquela pessoa assim, falando de tal, isso e aquilo. Cuidado, a Bíblia diz que Deus tem 6 coisas que Deus odeia. A 7ª, sua alma abomina. É a pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina, Deus odeia esse pecado. A Bíblia diz isso, irmãos, a palavra de Deus diz isso. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O diabo é o pai da mentira, do Senhor Jesus. O diabo é o pai da mentira. Teve um certo autor que disse o seguinte:
que o diabo é o pai da mentira. Então, quando a pessoa ama a mentira e pratica, ela está tendo um relacionamento íntimo com o próprio diabo, porque ele é o pai da mentira. A pessoa, é como se a pessoa fosse a mãe, o diabo é o pai, e nasce a mentira no coração dela. Então, se você ama e pratica mentira, o diabo está controlando a sua vida. Tome cuidado. Toda a distorção da palavra de Deus, as heresias, são mentiras. Pregar coisas que não são bíblicas é mentira. Deus abomina a mentira. Deus odeia a mentira. Deus é um Deus de verdade. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento é muito sério, irmãos. E por último, o 10º mandamento. Terminaria os 10 mandamentos, apenas um breve passeio. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás nada do teu próximo. Esse mandamento, então, corrige todos nós que muitas vezes ficamos insatisfeitos com o que Deus nos deu. Você está satisfeito com o que Deus te deu? Existe uma insatisfação que ela pode ser até boa, correta, no sentido assim, eu quero melhorar a minha vida, melhorar a minha família, tudo bem. Mas existe uma insatisfação pecaminosa. Então, se você pegar todos os mandamentos, de 1 ao 9, o 10º é como se ele fosse o resultado de todos eles. Do 1 ao 9, esses mandamentos todos de 1 ao 9, alguém consegue legislar esse mandamento. Uma sociedade, por exemplo, um governante, ele pode legislar. Do 1 ao 9. Por exemplo, você está adorando outro Deus, você está violando o dia do Senhor, você é assassino, você é adúltero, etc. É possível você ver isso e legislar esses mandamentos. Mas o 10º é mais profundo, porque é um pecado lá dentro do coração da pessoa. Não cobiçarás. Como é que você sabe que a pessoa está cobiçando algo? A gente não sabe, mas Deus sabe. O Senhor Jesus disse que ele anda no meio da igreja e ele sonda mentes e corações. Ele sabe tudo que está no seu coração aí dentro. Você está satisfeito? Você está satisfeito com a esposa que Deus te deu? Está satisfeito? Você está satisfeito com o marido que Deus te deu? Com os filhos que Deus te deu? E você cobiça dos outros? E às vezes o trabalho, às vezes os dons que Deus te deu, às vezes as posições que Ele te deu no trabalho, não é? Até na igreja, você está satisfeito? Você cobiça pecaminosamente algo que não é seu, que Deus não te deu. Deus não vai te dar. Então, não cobice. É um pecado grave, e foi exatamente esse pecado que o apóstolo Paulo diz assim, olha, é como se ele dissesse assim, parafraseando o apóstolo Paulo, eu li minha vida aqui, do 1 até o 9, está tudo certo. Não estava, né? Mas na percepção dele, né? De fariseu. Mas ele falou, quando eu li o 10º, esse mandamento me matou. O 10º acabou com tudo, porque o 10º desmorona todos os outros 9. Não cobiçarás. Porque, veja bem, o 6º mandamento é um pecado do coração também, né? Odiar no seu coração. O 7º, desejar alguém pecaminosamente, também é do coração. Furtar é do coração, todos eles. Ter outro Deus é do coração. O 1º mandamento, 2º, 3º. Então, o 10º é como que ele resumisse todos os outros, na verdade. Não cobiçarás. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, naquele dia, Deus vai julgar os segredos dos corações dos homens. Consegue imaginar isso? Deus vai julgar os segredos do seu coração. Quer dizer que não só as coisas que você fez, mas até aquelas que você pensou em fazer, lá diz que Deus vai julgar. Deus vai julgar até as coisas que você apenas imaginou. Para você entender a gravidade disso, apenas uma breve ilustração, porque eu já ouvi algumas vezes, funciona assim. Imagine o seguinte, imagine que esses mandamentos aqui, você não pecasse nenhum deles. Imagine, nenhum. Você não pecasse nem por palavras, nem por obras, você nunca pecasse. Você andaria na rua, seria quase um anjo assim, né? Quase sem pecar. E você só no pensamento,
Só o 10º mandamento, não cobiçarás, se você pecasse nele só 3 vezes por dia, só 3, você seria realmente, faltaria só as asas, né, e a auréola para ser um anjo. Só 3 vezes por dia, só no pensamento. Se você vivesse assim, no final do mês você tem 90 pecados para dar conta diante de Deus, no dia do juízo. 90, um mês. Em um ano, você teria 1080 pecados. Se você pecasse só 3 vezes por dia, só no pensamento. Não cobiçarás. Agora calcula a sua idade. Se você tiver 20 anos, mais de 20 mil. 30 anos, mais de 30 mil. Se você tiver 40 anos, você tem mais de 40 mil pecados para dar conta diante do trono de Deus no dia do juízo. Só com base no 10º mandamento. E só se você violasse ele 3 vezes por dia. Entende a gravidade do pecado? Consegue entender? Meus irmãos, a Bíblia diz que o diabo é maligno, mas o pecado ele é sobremaneira maligno. É muito pior que o próprio diabo. O diabo é o que ele é por causa do pecado. Então, o pecado que transformou ele. Então, a pessoa que está ao lado oposto de Deus não é o diabo, é o pecado. É o pecado. E aqui está escrito, nesses 10 mandamentos, uma ideia de você tem uma ideia do que é a lei de Deus, resumidamente falando, os 10 mandamentos, para você entender a gravidade do pecado. E é aqui que a palavra de Deus vai nos corrigir textos como esse, ou como Mateus 5, 6 e 7. Você quer corrigir a sua vida? Paulo diz, a palavra de Deus é útil para a correção. Leia Mateus 5, 6 e 7, leia os 10 mandamentos, medite e reflita, coloque diante de Deus e diga, Senhor, onde eu preciso corrigir? E o quê? Onde? Mas para nós concluirmos, irmãos, essa lei, esses mandamentos, eles não apenas mostram então, a santidade de Deus e a santidade que Deus requer de nossas vidas. Não apenas isso, mas eles mostram o que para nós? O que esses mandamentos mostram? Que nós somos pecadores. Todos pecaram, diz as Escrituras, e carecem da glória de Deus. Nós somos pecadores. E você não deve imaginar, pensar que você vai obedecer esses 10 mandamentos para que Deus te receba no céu. Eu vou obedecer os 10 mandamentos, aí eu vou ser salvo. Isso não existe. Isso é impossível. Você jamais conseguiria fazer isso. Jamais. Por isso que existe um Salvador. Quem é o Salvador? Mateus capítulo 1 diz lá que o nome dele seria Jesus, porque ele salva o seu povo dos seus pecados. Se nós conseguíssemos obedecer esses 10 mandamentos, não precisaríamos de Jesus. Mas ele veio a este mundo exatamente porque nós não conseguimos, porque nós não podemos por nós mesmos. Então o que ele fez? O que o Senhor Jesus fez? Ele se tornou para nós o segundo Adão. O primeiro Adão, o que ele fez? O primeiro Adão, lá no Éden, ele desobedeceu a Deus, comendo do fruto. O que ele fez? Ele quebrou a lei de Deus. Você sabia que ali, quando ele come aquele fruto, algumas pessoas pensam, só isso, comeu o fruto ali. Ao comer aquele fruto, ele quebrou os 10 mandamentos, sabia disso? Veja de novo, como Adão pecou? Não terás outros deuses. O que ele fez ao comer do fruto? O que o diabo falou para ele? Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Ele comeu do fruto, por quê? Ele violou o segundo mandamento. Como que ele violou o segundo mandamento? Não farás outros deuses. Ele teve uma ideia errada acerca de quem era Deus. Violou o segundo mandamento. Terceiro mandamento, Deus disse para ele não comer do fruto. E ele comeu. Para ele o que Deus disse foi algo vão. E tomou o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, que ensina sobre o dia do descanso, descansar em Deus. Adão não descansou em Deus. Ele violou o quarto mandamento. Quinto mandamento, Adão não honrou o seu pai, que o criou, Deus. Ele não honrou, ele violou o quinto mandamento. Sexto mandamento, não matarás. Adão matou alguém ali, no Jardim do Éden? Ele matou a humanidade inteira. No dia do comer o fruto, certamente morrerás. E a morte entrou no mundo por causa do pecado dele. Ele violou o sexto mandamento. Ele trouxe a morte para a humanidade. Sétimo mandamento, ele violou a aliança com Deus, o pacto com Deus.
8º mandamento, ele roubou algo que Deus proibiu, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Eva acreditou, e Adão também, na mentira do diabo. 10º mandamento, eles cobiçaram algo que Deus havia proibido. Eles violaram ali todos os 10 mandamentos, Adão, ao comer do fruto. Então, o que acontece? O pacto foi quebrado, está em aberto, foi rompido, e Deus envia o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. E ele nasce da mulher, conforme a profecia, sem pecado. E ele obedece perfeitamente toda a lei de Deus. Todos esses 10 mandamentos, o Senhor Jesus, a Bíblia diz, ele nunca violou nenhum desses mandamentos. A Bíblia diz que mesmo, veja bem, ele é homem, ele é Deus, e ele era sujeito a Maria e José, seu pai, está lá em Lucas. Consegue imaginar isso? Ele obedecia até aos seus pais. Ele salvou vidas, ele abençoou as pessoas. Ele nunca violou nenhum dos mandamentos, mas ele obedeceu perfeitamente todos os 10 mandamentos, toda a lei de Deus. Por que ele fez isso? Porque nós não conseguimos, porque nós não podemos. Então, o que acontece na cruz? Deus pega todos os nossos pecados e lança sobre Cristo Jesus. Está lá em Isaías 53. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas não só isso. Agora, toda a obediência de Cristo, a perfeita obediência dele, é colocada na sua conta. Então, toda aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus, a perfeita obediência de Cristo é colocada em você, na sua conta. Esse é o Evangelho. Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vocês entenderam? Tem duas ações aí. A primeira, o nosso pecado, a nossa desobediência é transferida para Cristo. E a obediência dele perfeita é transferida para nós. Então você chega diante de Deus, confessa o seu pecado, você se arrepende, e Deus diz: você está salvo, perdoado, e não apenas isso. É como se você tivesse obedecido toda a lei de Deus. Mas quem obedeceu foi Jesus por você. Então a palavra de Deus nos corrige, demonstrando a lei de Deus, corrige também demonstrando que somos pecadores, mas também corrige-nos dizendo que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Mas é salvo todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê verdadeiramente no Senhor Jesus. Então, se hoje mesmo você tivesse que comparecer diante dos portões do céu, o que você diria? Você chegasse hoje diante dos portões dos céus, tivesse lá anjos lá, por exemplo, e você fala: eu quero entrar aqui, eu quero entrar. O que você diria? O quê? Um judeu ia dizer assim: olha, eu obedeci a lei, então eu tenho que entrar, porque eu sou obediente, eu consegui obedecer a lei. Um muçulmano diria: olha, eu obedeci o Alcorão, fui até Meca. Católico romano falaria: olha, eu fiz muitas boas obras, fiz um monte de coisa, eu tenho que entrar, eu posso entrar. Mas nenhuma dessas respostas serve. O verdadeiro cristão não serve. Qual é a resposta que o verdadeiro cristão vai dar? A resposta é: eu violei toda a lei de Deus. Eu mereço o oposto. Mereço ser condenado. Mas por que então você vai entrar? Porque eu entro com base nos méritos e na obediência de outro, Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu me agarro a esse Cristo, a esse Senhor. Ele é tudo para mim. Ele morreu por mim, ele viveu por mim, e é nele que eu espero. É isso que diz a palavra de Deus, irmãos. A lei de Deus demonstra o quê? Que o pecado abundou terrivelmente. Mas em Cristo Jesus, lembra que o apóstolo João diz? A lei veio por Moisés, lembra? Mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. De tal maneira que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, que você possa entender isso, você possa refletir sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, que essa lei possa corrigir você, corrigir a sua vida diante de Deus. Mas veja bem, você não vai obedecer para ser salvo,
Você vai obedecer os 10 mandamentos porque você é salvo. Porque são frutos de justiça na sua vida. Você agora pertence a outro Deus, a outro Senhor. Você sabe o que significa a palavra redimir? O que quer dizer redimir? O Senhor é redentor. Quer dizer que Ele te comprou. Você é dele agora. Você não é mais servo do pecado, ou do diabo, ou deste mundo. Mas o Senhor Jesus comprou e agora Ele é o seu Senhor. Ele é o seu dono. Teve uma história, vocês sabem que no Brasil teve a época da escravidão, teve também nos Estados Unidos. Tem uma história real de que um homem cristão, ele ficou rico durante a corrida do ouro, século XIX, nos Estados Unidos, havia muita ainda escravidão, e depois que ele ter conseguido ficar rico, ele chega num local onde as pessoas estavam vendendo escravos. E ele viu uma mulher que estava sendo vendida como escrava. E ele olhou aquilo, aquela situação, e viu que havia uns homens ali querendo comprar aquela escrava, e eles estavam dizendo as coisas terríveis que ele faria depois de comprá-la. Aquele homem ficou movido de compaixão, íntima compaixão, e deu o preço maior e comprou aquela escrava. Ele comprou aquela escrava e trouxe ela, ali ainda acorrentada, ela nervosa, ela cuspia nele, ela xingava ele, achando que ele era também como aqueles outros homens. Mas ele pega um papel, um documento, ele assina e dá para ela. Ela não entende. O que é isso? Você está livre. Eu comprei a sua liberdade. Você está livre, você pode ir embora, pode fazer o que quiser sua vida. Ela não acreditou. Como assim? Você está livre, eu comprei a sua liberdade. Aquela mulher então chora, se arrepende de tudo que ela estava falando. Ela diz: olha, por causa disso, agora eu quero te servir pelo resto da minha vida. Assim é o cristão diante do Senhor Jesus. O Senhor comprou a minha liberdade, mas agora eu quero servi-lo. Por quê? Por que servi-lo? Por que vir à igreja aqui hoje? Por que ler a Bíblia? Por que fazer tudo isso? O apóstolo Paulo responde: porque o seu amor me constrange. É um amor tal que eu preciso, amado, eu preciso servir esse Senhor, porque Ele morreu por mim, Ele viveu por mim, Ele me comprou da escravidão, do pecado. Eu sou dele, o meu amado é meu e eu sou dele. Louvado seja este Senhor, esse grandioso Senhor. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te louvamos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e Teu Evangelho, porque ela é proveitosa, Senhor, para repreender e também para nos corrigir. E nós reconhecemos que somos pecadores diante de Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados contra a Tua lei, contra os Teus mandamentos, e nos ajude, ó Deus, a corrigir cada dia, Senhor, nossa vida, olhando no espelho da Tua palavra, Senhor. Assim como olhamos no espelho para arrumar nosso cabelo, nosso rosto ali, que olhemos também para a Tua palavra como espelho da alma, Senhor, e possamos corrigir, ó Deus, a nossa vida, para que ela seja mais agradável a Ti, Senhor. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados contra a Tua lei, contra os Teus mandamentos, e ajuda-nos, ó Deus, e abençoa-nos. Te louvamos e agradecemos, porque na nossa fraqueza, o Senhor enviou o Teu Filho. O Senhor, sabendo que nós somos incapazes, somos pequenos, somos fracos, ó Deus, somos homens e mulheres pecadores, mas o Senhor demonstrou o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas todo aquele que não crê, todo aquele que não tem este Filho amado, ó Senhor, sobre eles permanece a Tua ira. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós. Concede-nos, ó Deus, o entendimento correto, bíblico, ó Deus, da Tua palavra, do que é o pecado, do que é a Tua santidade, Senhor, para que possamos amar mais e mais este Senhor e este Salvador. Meu Deus, nos ajude a amar cada vez mais este Senhor e este Salvador. Como diz a Tua palavra, ó Deus, como escaparemos nós naquele grande dia do juízo, se negligenciarmos tão grande salvação? Quem aqui poderá dizer, naquele grande dia, que o Senhor não providenciou a salvação?
um cordeiro para o sacrifício, que tira o pecado do mundo. Sim, o Senhor providenciou e Ele ordena, Ele comanda que todos arrependam-se e creiam no Teu Santo Evangelho e recebam este Senhor, este Salvador em suas vidas. Seja assim, ó Deus, para conosco, e cada um que está aqui presente, que possa, ó Deus, entender a gravidade do pecado e entregar a sua vida a Cristo Jesus. Que Teu Espírito Santo possa, Deus, operar em nossos corações, ainda hoje, convencendo-nos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, para que entendamos a nossa necessidade, ó Deus, do Salvador. Nós Te louvamos, ó Deus, Te bendizemos, e nós oramos a Ti, no nome de Cristo Jesus, nosso único Senhor, mediador e Salvador. Amém.